Minha pergunta, é possível misturar o comunismo com o capitalismo? Não, porque são coisas opostas. É a mesma coisa que misturar água com óleo. Por quê? O capitalismo é um modo de produção baseado na propriedade privada e na mercadoria como centro das relações sociais. No comunismo, a gente espera o fim da propriedade privada. Fim, não é preservação nem residual da propriedade privada. No comunismo, tá? O fim da propriedade privada, o fim das classes sociais e o fim da forma mercadoria também. O fim da economia de mercado. E uma economia que seja mais organizada, seja uma etapa superior ao mercado. A China não é comunista porque não existem países comunistas, gente. Eu tô falando de comunismo, tá? Comunismo. Socialismo, aí a gente tem que debater o seguinte. Não faz muito sentido falar em mistura do socialismo com o capitalismo, porque o socialismo é um período de transição. Então a questão é o seguinte, um modo de produção surge do outro. Quando nós entrarmos no socialismo, nós estaremos transicionando do capitalismo. Ou seja, partes do capitalismo irão estar preservadas dentro da nova sociedade, como estiveram em todas as sociedades socialistas. Todas. Uma coisa que o Marx prevê, e ele acerta, é... Provavelmente, em uma sociedade socialista, nós teríamos um modelo de justiça, de judiciário burguês. Dito e feito, o modelo de judiciário é muito semelhante ao modelo burguês. É uma coisa que o Marx prevê na crítica do programa de Gotha e acerta. Se você for argumentar que a China está em transição, não é muito contraditório, porque o socialismo é esse período de transição. Só lembrando que a União Soviética também teve um período no qual a propriedade privada foi preservada. Ela já era a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o socialismo é uma construção constante de um período de transição. Como que nós saberemos quando a gente chegou no comunismo? Quando nós extinguirmos o Estado, a propriedade privada, a economia de mercado e as classes sociais. Então, é uma coisa que a gente sabe o que a gente não quer, que são esses elementos. Transição ad eterno, a gente não pode esquecer que para a China, 100 anos é tipo ontem. É uma cultura diferente da nossa. Eu não acho muito legal a gente imputar o nosso senso de tempo a culturas completamente diferentes, que sempre tiveram um histórico de lidar com o tempo de maneira diferente. Agora, eu não acho que esse argumento tem muito a ver com ser ou não socialista. Agora, a questão do tempo, eu acho que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Mas não, capitalismo e comunismo são água e óleo, porque são coisas opostas. É uma questão é binário mesmo, é uma questão de ter ou não propriedade privada, ter ou não classes, ter ou não Estado, ter ou não economia de mercado. Existe o roadmap da China para transição? Existe, eles têm planos. Só que são planos longos. Outra coisa, a China não tem uma política internacionalista. Muita gente critica a China, na minha opinião, corretamente por conta disso. Agora, a China virá a ter uma política internacionalista? Não sei. Não sei. A China terá o desenvolvimento do capital interno a ponto de se tornar uma potência imperialista? Não sei, a gente tem que observar. O que a gente tá ainda observando são prospectos. Mas eu não manjo muito de China, gente. China não é minha área, nem gosto muito de falar sobre porque eu não gosto de entrar em polêmica, sabe? A gente pode falar da experiência soviética, que é uma experiência que já acabou, que já tá encerrada, né? Então, sim, nós tivemos um período da União Soviética no qual a propriedade privada foi preservada por mais de 10 anos. Mas isso, novamente, porque uma sociedade sai do ventre da outra e carrega consigo marcas de nascença, né? Internacionalismo é a ideia de que a revolução tem que ser exportada para outros países. Então, é a ideia da classe trabalhadora de um país apoiar a revolução em outros países e apoiar a classe trabalhadora de outros países. E isso existia, na época da União Soviética, existia muito, muito, muito. Existia muito internacionalismo entre Cuba e Vietnã, Cuba e Coreia Popular, União Soviética e Cuba nem se fala, sabe? O internacionalismo era muito forte, até o internacionalismo da China era forte no começo. Então vocês viam na época da União Soviética, antes do revisionismo, pôsteres falando com povos asiáticos, povos africanos, povos eslavos, todos no mesmo lugar. Era bem uma luta global, universal, porque o socialismo precisa ser exportado, né? Ele precisa estar presente em vários lugares do mundo pra gente conseguir desenvolver uma transição pro comunismo. Vocês querem investir, né, João Carvalho? Não é comigo, não. Não, isso na África não é internacionalismo, gente. Isso na África não é internacionalismo. A gente precisa ser sincero aqui. A China tem capital privado, tá? A China tem capital privado, a China tem burguesia, a China tem propriedade privada. O que a China tá fazendo na África é exportar o seu capital pra construir infraestrutura pra extrair valor da mão de obra africana. Não tenham dúvida disso, tá? Só que isso é um dos elementos do imperialismo, não são todos os elementos. Então, gente, as empresas que estão indo para a África, que são as empresas que usufruem da mão de obra africana, são empresas privadas. A infraestrutura que se constrói na África é para exploração do valor do trabalho. Não tenham dúvida disso, porque é o que acontece. Então, isso não tem a ver com internacionalismo. Internacionalismo seria a China ajudar com financiamento, com apoio logístico, financeiro, material, partidos de vanguarda que vão conduzir uma revolução na África. Isso é diferente.